Vamos lá. Então, nessa segunda videoaula sobre neutralização, a gente vai trabalhar neutralização parcial. E como o próprio nome está dizendo, né, de novo, vocês alunos têm uma mania impressionante de ficar tentando adivinhar o produto sem antes vocês olharem o reagente. Fiz uma brincadeira na química, mas muitas vezes vocês ficam tentando adivinhar a resolução da questão sem antes você ler a pergunta. Então, professor, e como é que eu vou saber se a neutralização é total ou parcial? É lógico que ele tem que dizer. Ou ele vai dizer, tal substância é fruto de uma neutralização total, tal substância é fruto de uma neutralização parcial. Né? Então, antes de começar a nossa aula sobre neutralização parcial, eu vou deixar isso bem claro. Porque às vezes eu percebo a angústia, né? Meu Deus, e como é que eu vou saber se a neutralização é total ou parcial? É por isso, né, eu vou brincando, que toda a questão, primeiro tem um enunciado, para depois vir a resposta. Eu não conheço ainda, não vi, nesses 27 anos de sala de aula, uma questão que viesse primeiro a resposta, para depois vir a pergunta. Nessa eu não conheço. Certo? Então, antes de morrer de véspera, como eu gosto de falar, ele dirá na questão, o produto é de uma neutralização parcial, ou faça uma neutralização parcial. E o próprio nome está dizendo a você está promovendo a neutralização parcial. Então, nem todo H+, vai ser neutralizado pela hidroxila, ou vice-versa. Quem vai dizer isso para você é a reação. Se você está trabalhando com coeficientes inteiros, o menor coeficiente que eu tenho aqui é 1. 1. Então, nesse 1 mol de ácido sulfúrico, você tem 2 H+. Você tem 2 H+. E nesse 1 mol de hidróxido de potássio, você só tem 1 OH-. É fácil e perceptível que se você chega aqui e coloca 2 mols, você neutraliza totalmente. Então, o objetivo da gente é promover uma neutralização parcial. E para isso, eu preciso, então, deixar a minha proporção de 1 para 1. Porque se minha proporção fica de 1 para 1, se eu só tenho uma hidroxila, eu vou neutralizar apenas um único H+. Então, produzindo 1 mol de H2O. Mais, né? Aquela discussão da aula 1, por isso que é importante assistir em sequência, eu sou enjoado quanto a isso, é o sal, que podendo ser formado ou não, a gente sempre coloca o sal como um produto. Então, quem vai vir? Eu sei que eu tenho o potássio como eletropositivo, eu tenho um hidrogênio e tenho o SO4. Professor, quem vem na frente? O mais eletropositivo. Então, vem primeiro o potássio. Então, você vai ter o potássio, você vai ter o hidrogênio que não sofreu a neutralização, mas é um H+, e você terá o SO4, tudo isso em meio aquoso. Por isso, né, quando a gente estuda lá um sal, a gente percebe, então, que esse sal vai ser classificado como um sal ácido, porque este hidrogênio é ionizável, eu só não neutralizei. Então, um sal classificado como ácido, ele foi fruto de uma neutralização parcial, porque sobra H+. Aí vem, e se eu colocar 2? Se você colocar 2, deixou de ser parcial. E como é que eu vou saber se é total ou parcial? Lendo a questão. Ele pode dizer, o sulfato, né? O hidrogênio sulfato de potássio é um sal ácido fruto de uma neutralização parcial. Perfeito. Né? Sobrou um H+. Olha o que eu falei, sobrou um H+. Certo? Não é necessariamente a presença do hidrogênio, só se o hidrogênio for ionizável. Vamos embora? Um hidrogênio ionizável, 2 hidroxilas. As hidroxilas são ionizáveis, são dissociáveis sempre. Então, 1 e 2, se você joga o 2 para cá, você acabou de matar, a neutralização é total. Vou deixar do jeito que está, então minha proporção vai ser de 1 para 1. Então, logicamente, eu só tenho um H+, vou colocar aqui de maneira detalhada, e tenho aqui 2 hidroxilas. Esse H+, digamos, neutralizaria essa hidroxila, sobrou uma.
Então, eu formei de novo um H2O, mais quem vem primeiro? O metal, o eletropositivo, magnésio. Depois vem a hidroxila e, por último, o cloro. Tudo isso aqui em meio aquoso. É um sal básico, né? Uma hidroxila dissociável, fruto de uma neutralização parcial também. Bem tranquilo, né? Você tinha um H+, você tinha duas hidroxilas, então você neutralizou um, sobrou uma hidroxila. Professor, por que a gente colocou a hidroxila no meio? Na verdade, alguns motivos. Primeiro, pela eletronegatividade do cloro, que é maior do que a do oxigênio, né? E segundo, o mais importante, porque a gente vai, não seria muito legal, principalmente pela visualização, colocar a hidroxila no final, porque vocês poderiam confundir com uma base. E, logicamente, aí não tem uma base, tem um sal básico. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho H3PO4 com NaOH. Esse, pessoal, seria o exemplo mais difícil que a gente teria. Por que ele seria o mais difícil? Porque como eu tenho 3H+, 2, 3H+, e eu só tenho uma única hidroxila, você pode apresentar duas neutralizações parciais. Professor, como duas neutralizações parciais? Eu poderia fazer uma neutralização envolvendo apenas 1 mol de hidroxila, ou eu poderia usar 2 mols de hidroxila. Se você usar 3 mols de hidroxila, passaria a ter uma neutralização total, certo? Então, vamos lá, vamos aqui. Primeiro caso, vamos colocar aqui. No primeiro caso, eu vou fazer uma neutralização parcial envolvendo 1 mol de H3PO4 mais um único mol de NaOH. O que é que vai acontecer? 1 mol de água será formado, 1 mol de água será formado, mais quem? O Na, o meu Na, os dois hidrogênios que não neutralizaram, PO4. Tá aí. Um dihidrogenofosfato de sódio. Ou um diácido fosfato de sódio. Ou, no segundo caso, eu poderia utilizar 1 mol de H3PO4, nesse caso usando 2 mols de NaOH. Perceba que se você usar no terceiro caso aqui, de 1 para 3, deixou de ser uma neutralização parcial e passou a ser uma neutralização total. Então, vamos lá. Tenho 3, neutralizo 2, então eu passo a ter 2 mols de água mais NaH, beleza? Na2, né? Me perdoe, eu tenho 2 mols aqui de Na, um H e um PO4. O hidrogenofosfato de sódio, não precisa colocar, né? Professor, precisa colocar sódio 2, D de sódio, pode ser uma nomenclatura, mas como você tem aqui carga mais 1, e essa carga aqui é menos 3, você tem que ter 2 sódios. Aí é treinamento, né? Não é o nosso objetivo aqui, então você teria o hidrogenofosfato de sódio, ou apenas sódio, o Na2. Lembrando que a nomenclatura vulgar, né, do hidrogenofosfato, a gente pode chamar de bi, né? O bifosfato de sódio. Tranquilo? Então veja aí que eu passei a ter duas reações parciais. Quem vai definir isso é a minha proporção. É ela que vai dizer se eu vou ter apenas um, se eu vou ter duas. O que eu chamei a atenção é aquele velho cuidado que a gente tem que ter com quem? Com o H3PO2 e com o H3PO3. O H3PO2 ele só tem um único H+, então ele não tem como sofrer neutralização parcial. Toda neutralização dele é total. Só tem um H+, um mol vai ser sempre neutralizado. Já o H3PO3,
eu tenho 2H+. Então, ele não tem, como esse aqui, ó, a possibilidade de sofrer duas neutralizações parciais, só uma. Eu neutralizando os dois, aí deixou de ser parcial e passou a ser total. Cuidado, né, com esses dois ácidos, que eles são extremamente tradicionais e podem cair no vestibular de vocês. O PO2, 1H+, o PO3, 2H+. Tranquilo? Então, não sofre neutralização parcial. Só tem um mol, sempre total. Sobra o hidrogênio, mas não é ionizável. Né? Por exemplo, vamos colocar aqui. Se eu chegar para você colocar um KH2PO2. Veja lá, ó. Neutralizei um. O único que eu tenho. Aí vem a pergunta do vestibular, uma pergunta na prova. Esse sal é classificado como ácido. Produto de uma neutralização parcial. Tudo errado. Ele não é nem ácido e, portanto, ele não foi fruto de neutralização parcial. Esse ácido é neutro e ele é fruto de uma neutralização total. Porque eu só tenho um hidrogênio ionizável. Ok? Pronto. Então, esses dois vídeos, a gente fecha, né, esse grupo de reações de neutralização que são extremamente importantes. E quando a gente for começar a trabalhar as reações de dupla troca, as reações de deslocamento, e principalmente as de dupla troca, que são reações mais complexas, se você entendeu essa historinha do íon espectador, ocorre quando ele é insolúvel, acabou. Todas as reações vão ficar extremamente fáceis, porque é justamente essa a capacidade que você tem de produção ou não. Se eu for solúvel, eu não tenho como ser produzido, eu permaneço em solução. Se eu for insolúvel, aí sim eu vou ser produzido, e aí eu não permaneço como íon em solução. Beleza? Ufa, né? Espero que esteja bem claro na cabeça de vocês, porque principalmente em vestibulares tradicionais, esse assunto ele é importantíssimo. Ok? Então, um grande abraço, pessoal, e até as próximas, né? Próximas videoaulas. Abração!